O Bolsonaro, esse sim, aumentou o IOF da pessoa física. Nós não. A operação de crédito para pessoa física, nós não mexemos. O Bolsonaro, para cobrir as contas durante o seu governo, aumentou o IOF da pessoa física. Agora eles estão inventando que nós afetamos pessoa física e eles não. Eles estão mentindo mais uma vez. O decreto do Bolsonaro alterou o IOF de pessoa física. O que está acontecendo no Brasil com o crédito? A pessoa física hoje está indo para o consignado privado, pagando metade do juro que pagava, né, saindo do agiota, enquanto no caso do Bolsonaro ele aumentou o IOF da pessoa física. E ninguém gritou quando ele fez isso. Ninguém reclamou. A mesma base de apoio do Bolsonaro, que hoje é oposição, aprovou o decreto do Bolsonaro, não se queixou do decreto do Bolsonaro. Então, nós temos que começar, Igor, com toda a sinceridade, a ser honesto intelectualmente. As pessoas precisam ter um pouco de honestidade intelectual no debate público. Porque o nosso objetivo é um só. Depois de 10 anos, nós estamos buscando resultados fiscais robustos para garantir que a economia continue crescendo com baixo desemprego, inflação em queda, que é o que todo mundo quer. Agora, a impressão que dá é que tem algumas pessoas querendo sabotar o crescimento econômico do país a troco do quê? Da eleição do ano que vem? Quer dizer, tivemos uma eleição de 2018 conturbada. Tivemos uma eleição de 2022 em que o governo, para tentar reverter o seu não favoritismo, deu calote em precatório, deu calote em governador, coisa que não acontecia desde o governo Collor, que não se tem um calote no Brasil. Então, eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos completamente disponíveis para sentar à mesa. Nós nunca saímos da mesa de negociação. Eu, pessoalmente, nunca saí da mesa de negociação. E eu duvido que um ministro da Fazenda tenha conversado mais com parlamentares do que eu. Pode fazer o levantamento do período que você quiser. Fala-se muito de que o governo não cuida dos gastos, mas quem bloqueou 30 bilhões de reais do orçamento foi o Executivo. Nós bloqueamos 10 e contingenciamos 20, num total de 30 bilhões de reais. Eu acabei de soltar uma portaria ontem, bloqueando 1,4 bilhão de reais do Ministério da Fazenda. E veja bem, no nosso caso, é investimento que nós fazemos na modernização do sistema tributário. E tivemos que cortar. Eu vejo alguns parlamentares da oposição falando, vamos fazer o shutdown. Vamos fazer o shutdown do governo. Várias pessoas eu ouvi dizer, não, o governo... Sabe quem está pagando a conta desse shutdown que eles estão celebrando? As Forças Armadas. As Forças Armadas estão sem recurso para investimento. Eles que são patriotas, defendem... Que patriota? Aliás, de patriota, né? Uma pessoa que bate continência para a bandeira americana. Diz I love you para o presidente dos Estados Unidos. Está torcendo por um golpe externo. Né? Está lá com o filho defendendo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Publicamente. Está conspirando contra a soberania nacional. Quer dizer, nós estamos vivendo uma quadra que nós precisamos compreender a essência do que está acontecendo. Tem uma força política no Brasil antinacional. A extrema-direita é antinacional. Ela não está colaborando com os interesses nacionais. Hoje, em virtude dessa oposição completamente irresponsável, nós estamos deixando as Forças Armadas, que não têm verba vinculada, sem recurso. O Itamaraty, sem recurso. Tudo para beneficiar meia dúzia de empresários. Como no caso, por exemplo, da questão das eólicas offshore, do Jabutis. Para favorecer meia dúzia de grupos econômicos, nós vamos fazer 200 milhões de brasileiros pagar a conta de luz mais cara. Quando o presidente Lula quer o quê? Isentar de pagamento de energia elétrica quem consome até 80 kW e baixar a conta de quem consome de 80 a 120 kW. Quer dizer, o governo está indo numa direção, a oposição está indo na direção contrária.
Mas nesse caso das eólicas aí, teve também foi colocado em pauta pela presidência do Senado, presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre. Você acha que está alinhado à oposição? Teve... Não, colocar em votação é uma coisa. Mas teve gente do governo que acusou ele de patrocinar, né? Mas teve gente do governo, teve gente da base, inclusive do PT, que votou pela derrubada do veto. E errou, na minha opinião. O que o senhor avalia? Sem entender porque votou baseado em algum interesse? Ou não recebeu orientação devida, ou não entendeu o que estava em jogo. E agora o governo do presidente Lula vai ter que tomar providências negociadas com o Congresso para não encarecer a conta de luz. Eu não conheço um especialista que defenda o modelo que está em vigor hoje. Nenhum. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu não conheço ninguém que defenda. Então, quando a gente pede para sentar e negociar, não é uma afronta ao Congresso Nacional. É isso que nós não podemos confundir. O fato do governo estar ansiando por uma solução para o setor elétrico que contorne o problema que foi causado, e aí eu não vou ficar apontando o dedo, se temos um problema, nós temos que sentar para resolver o problema. E o presidente Lula tem uma equipe hoje, da qual a Fazenda faz parte, para encontrar uma solução. Casa Civil, Ministério das Minas e Energia, para achar uma solução para a conta de energia elétrica que permita as pessoas que consomem pouco, né, deixarem de pagar a conta, vai melhorar. Eu estava vendo um dado muito interessante. Se você perguntar para uma pessoa qual é o continente mais desigual do mundo? África. América Latina. Você veja, América Latina. Eu peguei, essa semana, eu pedi uma análise dos 54 países da África. O Brasil perde em distribuição de renda para 47 dos 54. Só tem 7 países da África mais desiguais do que o Brasil. E você acabou de responder a pergunta que qualquer cidadão comum daria a mesma resposta. Qual é o continente mais desigual do mundo? Eu garanto que a maioria da população diria África. E eu estou dizendo aqui que o Brasil é mais desigual do que 47 países africanos. Que a América Latina é o continente mais desigual do mundo. Nós estamos querendo corrigir. O presidente Lula ficou conhecido nos seus primeiros mandatos por 2, eu diria, no meu campo, né, de atuação à época, por 2 conquistas importantes. O combate à extrema pobreza e a questão do acesso à universidade por parte dos mais pobres. Ninguém que era pobre, conseguia chegar na universidade, a não ser numa escala muito diminuta. Nós conseguimos ampliar o acesso de negros, de pobres, de periféricos à universidade. As universidades públicas também, não é só o ProUni. As universidades públicas, era o ProUni, o ReUni, a reserva de vagas e tal. O que nós estamos fazendo nesse terceiro mandato? Enfrentando um tema que nós não enfrentamos nos 2 primeiros governos Lula, que é a questão da desigualdade. O número que eu estou dando aqui deveria chocar todo mundo. Nós devemos ter vergonha desse número. Nós devemos comemorar o fato de que, de novo, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, de novo com o governo Lula, mas nós continuamos entre as 10 piores economias do mundo do ponto de vista do ponto de vista da igualdade social, da distribuição de renda. Então não é razoável que 1% da população faça esse inferno na internet dizendo que nós estamos colocando nós contra eles. Nós quem? 99% contra 1? Como assim? E contra por quê? Se eles não pagam nem o que nós pagamos. Se eles pagassem pelo menos o que nós pagamos, 99%, estava de boa. Mas não, esse 1% não quer pagar nem o que os 99% pagam. Então a pergunta é nós contra eles ou é eles contra nós? O que está acontecendo no Brasil? Por que esse 1% tem tanta influência no país, pagando menos do que os 99%? Olha, ou a gente começa a colocar o dedo nas feridas históricas do Brasil. Eu estou falando de feridas de 500 anos, 350 de escravidão. E começamos a corrigir.
Se alguém tivesse o poder absoluto, faria muito mais. Mas nós estamos numa democracia, nós temos que negociar. É bom que seja assim, seja negociado, porque quando você negocia, a conquista é mais sólida. É mais difícil o contragolpe contra os pobres, contra a classe média. Então, nós estamos sentados para negociar uma melhoria dos nossos indicadores de desigualdade.